Levanta, nerds altaneiros! Está começando mais uma agradável edição do Nerd Teens e hoje nós vamos falar de um tema até pedido aí pelo pessoal que a gente já queria falar há um bom tempo, encaixar ele, que é a Liga da Justiça no 1 do Mark Waid. Olha só, aqui é o professor Camilo Carmo e vou falar a verdade, eu sou do tempo que o narrador iniciante falava. Enquanto isso, na sala de justiça. Bem, meu nome é o professor Gabriel Mello e Liga da Justiça no 1 é a maior prova que Hal Jordan é um babaca. Você tem a flecha? Além disso tem a flecha para comprovar isso tudo. Bom, e eles eram jovens, novatos, e ainda assim estabeleceram um padrão para todos os heróis que viriam depois. 10 anos atrás, 5 seres poderosos se uniram por um mundo que precisava de uma equipe imbatível. Imagine só. Roda a vinheta! Tudo bem? Tudo? Ótimo. Ok, você é da nova geração, como é que você conheceu o Liga da Justiça no 1? Primeiro, acho que por muitos ouvidos que toda vez que você vai pesquisar a origem de personagens, né, acho que a gente pode falar da série no que a meio que a DC fez de pouco em pouco tempo. Acho que virou meio que uma franquia. Exato, né? Que começou com o Batman e assim por diante. E além do Batman, eu acho que a mais falada é a própria Liga da Justiça. Realmente. E além disso, você mesmo tinha falado, né, me elogiado bastante. Eu falei, pô, cara, tem que ir lá primeiro que é o Waid, lembrando que o Waid de Reino da Manhã, que também, além disso, o mesmo desenhista que ele fez junto à fase do Flash dos anos 90, Isso. com o Wally West, não com o Barry Allen, Exato. deixar bem claro. E isso só me deu mais incentivos para ir atrás e pegar a levada. Exatamente. O Mark Waid, o escritor da história, ele já tinha feito o Reino da Manhã, ele já era O Mark Waid. E Liga da Justiça 1 foi feito porque na época estava tendo a Liga da Justiça do Grant Morrison e estava fazendo muito sucesso e precisava justificar a base do passado da Liga da Justiça que não tinha sido retornado desde Crise nas Infinitas Terras. Sim. Mas antes da gente entrar na obra, a gente já falou dela antes e vamos repetir aqui de novo. Liga da Justiça 1 é consequência direta da obra A Era de Ouro do James Robinson, que ele fez ela no início dos anos 90. Todo o movimento de saudosismo, de resgatar os heróis clássicos e de mostrar o universo em que esses heróis surgiram do auge ao declínio, veio por consequência dessa obra. Essa obra tem personagens criados para ela específico, ela pega... Tem, ela tem... Exatamente. Boa sua pergunta, muito boa. Ela é um Elseworld, ok? Um Elseworld da linha regular. Os fãs da DC, e este que vos fala inclusive, brigaram há muito tempo na internet para ela fazer parte da cronologia oficial da DC.
Por quê? Por que isso nunca aconteceu? Por dois fatores. Um são os personagens históricos reais, porque essa história se passa entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o final dos anos 50. Que seria a Era de Ouro, né? É aquela transição entre a Era de Ouro e o início da Era de Prata e o marcatismo que ficou estabelecido, que foi o que tirou a Sociedade da Justiça da jogada. Então por que isso aqui é um Elseworld? Porque alguns personagens que ainda eram relevantes para descer naquele momento morrem, ou tem outras caracterizações aqui para decorrer da história, e personagem histórico, que é muito relevante na história, pelo período que passa aqui, tem aqui, que eu não vou dar para dar spoiler, ele tem um destino aqui diferente do que estava estabelecido no universo DC convencional. Tá certo. Então são dois fatores. Um personagem fictício foi criado só para essa história, que é o Homem Dínamo, depois vocês vão ver ele aqui, isso não é spoiler. O Homem Dínamo, o que acontece aqui com ele foi só para essa história. O personagem histórico e alguns que ainda eram relevantes naquele momento têm outras caracterizações. E alguns, inclusive, morrem que ainda eram relevantes naquela cronologia da DC. Mas como a gente tinha até falado sobre o Reino do Amanhã, né? Isso é até bom positivo para incentivar um pouco a editoria mais para gráfico novos e mais liberdade. Também, e uma coisa interessante, 90% do que foi feito aqui, eu boto 90%, o Jeff Jones e o Mark Waid acabaram incorporando essa cronologia da DC. Sim. Só esses 2, 3 pontos que eu citei agora que não. Sim. O fato do Homem-Hora ser viciado na fórmula que dá superpoderes para ele tá aqui, os relacionamentos e divórcios que tem aqui estão aí, tudo mais. Então, se você puder fazer essa bênção para sua vida, se você puder ler A Era de Ouro e depois casar ela com Liga da Justiça no 1 ou Descer a Nova Fronteira, na sua mente aí, você vai ser se você casar, você vai ter uma história incrivelmente mais completa, que é justamente o final da Era de Ouro para o início da Era de Prata e a Era de Prata. Tanto é que James Robson já falou que ele ia fazer uma história chamada A Era de Prata, consequência, só que o Mark Waid e Liga da Justiça no 1 diz, não, Liga da Justiça no 1 era o que eu queria fazer com a Era de Já Prata. falando de Liga da Justiça no 1, a gente tá falando de questão de cronologia e tudo, eu acho legal para as pessoas ficarem cientes, pessoal. Meio que o Pluto total dela não é considerado cronológico, mas tem muitos conceitos que ficaram martins dos personagens que é impossível negar ainda a influência. E você ainda vale a pena você ter ela, como a gente acabou de falar, qualidade, né, contexto histórico, mas e é um dos clássicos da DC. Sim, claro, mas deixar claro, não é que tudo que vai estar aqui nesse quadrinho ainda permanece o mesmo hoje em dia, tá? Mas é uma grande história. Só para encerrar a Nova Fronteira, ela foi mal e porcamente publicada no Brasil, você não vai encontrar publicações encadernadas dela. Esse encadernado que eu tenho aqui é uma via cruz para contar essa história, aqui hoje. Não existem encadernados ou publicações dela, você não acha ela em sebo, então eu recomendo que vocês vão procurar ela na Romênia. Entendedores entenderam. Bom, então tá. Então vamos falar aqui. Era os anos 90, voltando aos anos 90 de novo. Dark Age. Mas essa foi uma das coisas que salvou, porque são histórias divertidas, fugindo totalmente do padrão. Como é que estavam os personagens naquele período? O Caçador de Marte, ele basicamente estava na Liga da Justiça do Morrison, foi o cara que melhor escreveu o Caçador de Marte. E que deu mais destaque a ele numa mensal. A gente até brinca que... Não, o Caçador de Marte ele não teve mensal, ele teve especiais. Em uma mensal. Ah, sim, uma mensal da Liga. Eu acho que é até importante que a gente sempre fala que, principalmente a minha geração que teve ele na animação do City tem um certo carinho. Sim. A gente vê pouco material dele na DC. E Morrison, em questão de numa história mensal, no cronologia assim, de run, fez algo bem legal. Ele virou o melhor coadjuvante de luxo que a DC tinha, e claramente, o líder da Liga da Justiça naquele período era o Marcial. Sim, pra deixar claro, foi por causa da fase do Morrison, inclusive que ele tá na animação da Liga da Justiça. Que existe a animação, inclusive. Tudo bem. A Canário Negro, na época, era coadjuvante de luxo também, estreava as histórias de Birds of Prey, lembrando que a Canário Negro está rebutado aqui, porque depois de crise estabeleceu que a Mulher Maravilha não fazia parte da fundação da Liga da Justiça. Eles tiveram uma ideia meio controversa, mas que aqui funcionou, que foi simplesmente tirar a participação da Mulher Maravilha pelo Canário Negro. E outro ponto também é que agora, em questão de cronologia, existiam duas Canários Negros. Antigamente tinha a Canário Negro... Nós vamos falar isso? Sim, pra falar que, né, antes tinha um histórico, que seria a Dina Lace Mãe, que ela era membro da sociedade. E a filha ainda estava solta a história dela. Não, era assim, antes de crise, a Canário Negro era da Terra 2 e migrou para a Terra 1. Sim. Porque o marido dela havia morrido. O que acontece? Sempre havia um lapso de tempo
nas histórias do Flash, quando ele ia da Terra 1 para a Terra 2. Quando ele estava na Terra 1, que era a nossa Terra ativa, na tradução da Editora Abril, sempre era o tempo moderno. Sim. Quando ele ia para a Terra 2, parecia que ele estava nos anos 70, 60, para os heróis da Sociedade da Justiça não parecerem tão mais velhos. Sim. É como se existisse uma diferença de tempo entre as duas terras. E a Canário vem para a nossa Terra e fica aqui como personagem e tal. Depois de Crise, estabeleceu-se que a Canário Negro Sempre foi da Terra 1. sempre foi da Terra 1, mas que houveram duas. Sim. Uma que atuou na Sociedade da Justiça e a filha dela que estava na Liga. E as duas se chamavam Dina Lance. Sim, então, na questão da mãe já tinha uma cronologia fechada pra ela, não é? Não, mas isso já foi possível, mas não tinha cronologia, Não, estava meio então. nebuloso isso. Inclusive, acho que isso não está mais valendo pela personagem única, mas se for rebutar de novo, agora a Canário Negro tem que ser neta ou bisneta da Canário É verdade, Negro. tem razão. Então ela estava nessa época, bom, mas para efeito da época, ela era filha dela mesma, ela era Sim. filha da nova versão e estava se readaptando. O Aquaman era a fase do Peter Drake, barbudo, com a mão de gancho, chutando bundas e sendo sim. badass, uma boa fase do Aquaman. E Flash era a Barry Allen nessa história, e Lanterna Verde era o Rojal, os dois estavam mortos. Sim, lembrando que o Hal foi por causa do Crepúsculo Esmeralda. Crepúsculo Esmeralda, aquela geração começou a ler quadrinhos, entendia que o Jordan era um vilão. Sim, e no final é que o Barry, acho que não é muito spoiler, né, que tinha falecido com a crise nas Infinitas Terras. O Flash na época era o Wally West, estava vivendo a fase áurea dele, inclusive as melhores histórias do Flash são com Wally e são nessa fase, nesse E período. são escritas pelo Mark Waid. Escritas pelo Mark Waid com Grant Morrison e outros, fazendo intertícios. E o Lanterna Verde, na época, é uma criatura que eu odeio, detesto, ojerizo, todo coração. E por incrível que pareça, eu tenho um boneco dele. É o Kylo Ren. E Al Jordan estava engraçado. Era o espírito da Era de Prata. E precisava revitalizar o passado desses personagens. Bem, pessoal, para alguns que falam, mas cadê Batman, Mulher Maravilha, Superman? Muito importante, como a gente falou que isso aqui é uma história que estava falando do passado. Lembrando, eles já tiveram suas origens separadas, né? O Batman, a Homem de Aço do Byrne e a Mulher Maravilha do Pérez. E elas eram em tempos diferentes. Então eles não tinham espaço como encaixar eles na origem da Liga da Justiça. Tanto que a Mulher Maravilha do Pérez, ela ela aparece no mundo moderno muito tempo depois da formação da Liga. Sim. E é interessante porque ele ficou se estabelecido que o Super-Homem e o Batman não fizeram parte da fundação da Liga. O que a rigor não atrapalha a cronologia, porque nas histórias originais da Liga da Justiça e da Sociedade da Justiça, Super-Homem e Batman apareciam só nas capas para ajudar a vender e ocasionalmente dentro de alguma historinha. Eles nunca foram muito ativos dentro das histórias da Liga mesmo, era mais os outros heróis se contracenando e o Super-Homem e o Batman aparecendo por ali ocasionalmente. Tanto é por isso que existe o Caçador de Marte, que ele sempre foi um substituto do Super-Homem nas histórias da Liga, desde o princípio. Bem, então vamos falar finalmente do plot de Liga da Justiça. Não sei finalmente do plot da Liga da Justiça não, vamos começar a história. Bem, a gente pode falar, né, que a gente acabou de estar, é uma história que vem do passado, né, tentando falar da formação da maior liga de super-heróis do universo DC. Do mundo, cara, do mundo a gente vai falar. O que é Vingadores, principalmente nessa época, né, mas na verdade a maior equipe que discutia com eles era o X-Men, não Vingadores, né. Em vendas sim. Em vendas sim, mas a gente tá falando da maior equipe. Bem, teve esses fundadores colocados pelo Waid e vinha com a questão de fechar a cronologia para deixar a coisa mais organizada na casa, né? E também dar mais a questão de conteúdo, porque depois da crise das Infinitas Terras não teve exatamente uma história falando o que aconteceu com as mudanças da Liga. Já mudou, já trouxe ela mudada. Exato. E então essa história veio para realmente ficar e tampar muitos buracos que a gente estava tendo pós-crise das Infinitas Terras. Que a gente tem que lembrar que depois da crise das Infinitas Terras teve muita reformulação editorial e artística na DC. E depois de 15 anos, você vê realmente que mudou muita coisa, que estava já distorcido, precisava dar uma justificativa para ele. E esse é o maior plot para a Liga da Justiça no mundo. Exatamente. Antes de mais nada, ela é uma excelente história, com começo, meio, fim, background e tudo mais. Bom, tá aí, a Liga da Justiça se forma após de mais quadrinhos que isso, inclusive após retalhar uma invasão alienígena, e os heróis estão ali se reorganizando. Primeiro ponto que é importante, e isso faz parte do passado da editora, os heróis não sabem quem eles são por trás das máscaras, as identidades secretas não são conhecidas. Isso sempre foi
dentro do que aconteceu na Liga da Justiça. O Marciano tá ali com algum tempo na Terra se encaixando no meio dos humanos. É a mesma coisa com Aquaman. O Jordan já sabia que ele era um membro da patrulha? Ele já sabia, já tinha encontrado, porque aí tá valendo que havia uma outra história também, recomendo, que era o Amanhecer Esmeralda, que foi quando ele vai pra Oa ter o treinamento. Sim. Certo? Inclusive tem a transição de uniforme durante a história. O Barry Allen tá ali, o Flash tá ali como um herói novo, querendo fazer a coisa certa, mas ainda inseguro. Sim. A Canário Negro é muito bem escrita, ela tá como uma super-heroína bem treinada, relativamente bem experiente com a habilidade dela. Querendo continuar o legado da mãe. Aí é que tá, ela quer se livrar do legado da mãe, ela quer sair da sombra da mãe. Sim. Então por isso que ela não... Inclusive, uma coisa mais legal ainda, ela tem contato com o pessoal da Sociedade da Justiça da América por ser filha da Canário Negro. Ela é um elo entre o passado e o presente. Ela fica transitando entre as duas equipes e a gente elo. Tem o Aquaman, ainda não era o rei dos sete mares, ele não conhecia nenhum Atlante, ele era só um ser que vivia nas profundezas. Isso é muito importante porque a gente já pode falar de uma das melhores coisas, que é o desenvolvimento dos personagens. Que, cara, é muito legal. Muito bem pontuado. Tipo, a gente, às vezes, assim, eu lendo a história, eu nem queria saber do vilão que eles estavam salvando o dia. Não, cara, eu queria ver as crises e como de personalidade que eles estavam tendo e como eles estavam resolvendo. Tanto que a gente falou da Canário já, né? Poxa, cara, que legal. Ela tava com essa questão que ela quer fazer o certo, mas ela não quer ser uma cópia da mãe. Exato. Ela não quer se limitar ao passado. A gente tem a questão do Barry, que, como falou, ainda é inexperiente. Ele sabia o que era, queria fazer o certo, mas como? O Aquaman e o Marciano tentando se socializar numa sociedade que eles não estão acostumados, por diferentes pontos, porque afinal o Marciano ele não é humano, né? Não. E o Aquaman porque ele não cresceu com a gente. E o Hal Jordan sendo babaca de sempre. Lógico. Nossa senhora. O Hal Jordan... Não precisa ter um babaca na equipe. O cara quer convencer. Cara, eu sei a arma mais poderosa do universo, ele não precisa do super-homem. Assim. O super-homem aparece na história, é ótima a participação. Não, cara, o Hal Jordan faz umas caras de desacreditado algumas vezes, assim. Véi, assim, se tivesse uma coletânea assim, de R$10, só das caras que ele fazia, depois que ele tivesse alguma coisa que ele não esperava, eu comprava. É sério, assim, é inacreditável. Exatamente. Personagens muito bem caracterizados, desenvolvimento muito bem caracterizado. Então tá, a gente não vai falar do spoiler, não vamos dar spoiler, né? Existe uma reviravolta na trama e, claro, todos se unem para combater o mal. Sim. Em uma das melhores batalhas dos quadrinhos, que só um roteirista como Mark Waid conseguiria. Sim. Que fechou praticamente, juntou o universo DC muito bem. Exatamente. Boa sua observação, juntou o universo DC. Não só no final, mas como toda a história, porque como a gente falou, meio que ele veio para colar muitas coisas. Acho que a gente pode citar a questão da sociedade, que saiu da Terra 2 e agora é o cronológico da Terra 1. O que eu acho uma besteira, mas funcionou. Não, sim, eu claro. sempre preferi... É claro, tem aquela questão do respeito, etc. Não, eu sempre preferi cada um na sua terra, mas... Tá. Isso não se discute, né? Já tinha feito, né? Pelo menos ajudou um pouco. A questão da própria conexão com os Black Hawks, não é? Os Falcões Negros. Sim, que eu achei bem legal. Tem algumas coisas envolvendo que nos anos 90 teve o lance do novo Starman, que não era da sociedade. Você vê uma pequena relação com o filme quadrinho lançado. Exato. E como falou, os plots envolvendo a Canário Negro, na minha opinião, é o ápice, assim, porque é uma personagem que quando você vai ler, pelo menos você que não é grande conhecedor da DC ou de quadrinhos, acredito que ela vai ser um personagem muito descanteio. E não é isso, cara, ela desenvolve muito bem as tramas dela, são tramas de uma certa forma até mais maduras do que a dos outros, e que, assim, deu ânimo ainda mais pra ler. Muito bom. Então, para encerrar, professor Gabriel, qual é a importância de Liga da Justiça ano 1 para DC Comics e o que ela deixou de legado? Para os anos 90, que ela conseguiu restabelecer muito bem a cronologia da DC. Sim. Várias lacunas que existiam na história da cronologia da DC ficaram supridas com essa obra, e ela teve um filho direto, que foi a minissérie Torre de Babel. Sim, na fase da Liga da Justiça, mensal, não o encadernado que está sendo lançado hoje. Não, mas exatamente, você pode pegar o encadernado como não, sim, eu tô falando que muita gente acredita que é uma graphic novel, eu tô falando que ela estava na linha mensal. Ah, certo, ela é mais um arco de história do que um... Sim, exato. Sim, te entendi agora.
Então tá, é um arco que foi encadernado agora. E, além de ter estabelecido, levou os novos patamares para os personagens como eles estavam e as determinações dos bastiões da DC, que queira que não, Aquaman, Flash, Lanterna Verde, a Canário Negro e o Marciano, eles são bastiões dentro da editora. E é muito legal como você, só traduzindo o que você falou em outras palavras, que, cara, a gente que sempre tá no começo de lendo quadrinhos, pensa DC, Mulher Maravilha, Batman e Superman. A Trindade. Exato. E aqui você vê como a DC tem outros personagens incríveis. E por realmente eles não terem ali, eles não apagam o brilho dos outros. E que vai lá, a gente não citou porque ia falar de spoilers, mas tem personagens secundários maravilhosos, assim, com conteúdo, plot, uma justificativa de estar ali na trama, que é bem divertido de ter. Muito bem pontuado, professor. Então, pergunta pessoal, qual é a melhor parte da história dessas duas? Eu vou ser sincero, eu prefiro a primeira parte. Não é a parte não. Qual é a melhor dos eventos, das coisas que acontecem na história, qual é a tua parte favorita? Eu gosto muito assim do meio, assim, se vamos dividir em 3 atos, eu gostaria muito do segundo ato, que é quando ele desenvolve mais os personagens, coloca muitas tramas pessoais ali e mostram que eles também são seres humanos. Principalmente a questão, como eu falei, do Flash, da Canário, que eles têm uma vida fora do manto do super-herói muito forte e eles têm que lidar com aquilo. E isso me desenvolveu muito. É claro, a história toda é muito bem feita, mas isso ali é um mais, que você não vê numa história mensal, por exemplo, que é salvar o mundo. Aqui a gente está falando de desenvolvimento de personagens. Exatamente, de um grupo de amigos, se for parecendo. Eu tenho duas partes nela que eu gosto, que é quando a Liga encontra a Patrulha do Destino. Eu gosto muito daquele capítulo. E isso também, né? Elas se conectam com a Patrulha do Destino que foi trazida de volta pelo Morrison. E a gente esqueceu disso. Nossa, o curioso é que a gente já fez 2 do Marquinhos, não tem problema do Morrison, tá? Certo, e a segunda coisa que eu gostei é na cena, que eu não vou dar spoiler, mas chega um momento em que a equipe se divide. Eles, em um determinado momento da trama, a Liga se divide e o Flash toma uma atitude ali naquela hora. Eu não sei se é spoiler ou não, mas o Flash resolve dar um voto de confiança e abrir a identidade secreta dele para os outros. Sim. Aquela cena ali foi de... Querendo ou não, né, a gente até brinca que uma das poucas coisas dos super-heróis que sobreviveu nos anos 90, com inocência e esse espírito, né, de esperança, foi o Flash, do Wade, e ele realmente pega isso do Wally e consegue transferir isso muito bem para o Barry nessa história. Ele é vamos dizer assim, quase o Superman dessa história. Ele é muito... Exato, porque nas histórias do Wally, na época, o Flash era o bastião moral, era aquele modelo que o Wally seguia. E isso tem que ser transparecido na história. Inclusive tem um adendo, depois de Liga da Justiça 1, houve uma minissérie feita com Barry Kitson que chamava-se De Volta à Era de Prata, The Brave and the Bold, no original, que eram só histórias do Al Jordan e do Barry Allen. Estou botando a imagem aqui na frente. Essa minissérie é boa porque estabelece outras nuances e como funcionava a amizade do Flash com a Lanterna Verde. É boa para os personagens que estavam naquele tempo. O Owlin e o Kylo Ren. Que eles estavam tentando fazer uma outra dúvida. Exatamente, porque estava mostrando como é que era a relação passada dos outros personagens. Embora eu aqui, como leitor mais antigo e fã do Flash, garanta para vocês, quem está nessa história não são Barry Allen e Al Jordan. Eles estão descaracterizados aí, embora o background funcione muito bem para ajudar os personagens contemporâneos a esse período. Então é um retcon? Não foi retcon, mas estabeleceu, por exemplo, saindo um pouco do assunto, de Volta à Era de Prata, estabeleceu uma coisa que ficaram usando depois. Porque funciona bem, que é o fato do Al Jordan estar sempre sem dinheiro e o Barry tem que pagar as contas dele. Isso eu achei a sacada legal. Que inclusive tá aí até nos 952, quando ele já deu a Barry e a Barry teve que pagar o jantar. Não, você achou a sacada legal, né? É um fato lúdico do personagem. Tá sendo quebrado, alguém tá ali pagando a conta pra ele. Novamente só mostrando como ele é um babaca. Só reforça isso. Gente, recomendação máxima do Nerd Team, se você lê O Reino do Amanhã, pega essa aí na sequência. Se você puder fazer um favor para você ler a Era de Ouro antes e engatar a Era de Ouro ou com a Nova Fronteira ou com esse aqui, você vai ter uma história muito mais ampla de um universo melhor. E é diversão garantida, que é como disse Mark Waid, quadrinhos não é para você sofrer, não é para você entrar em depressão, não é para você perder a fé na humanidade, Sim. Quadrinhos é para divertir. Pra terminar com um sorriso na cara. Exatamente, você terminar com a história, que bacana que eu passei esse tempo aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigado. Essa é a recomendação. Então tá, gente?
Obrigado aí, curte aí a página, assina o canal, dá aquela força pra gente. Deixa aí suas recomendações, suas críticas. Sim, e se você gostou desse vídeo, a gente já completou o caminho 30 vídeos feitos. Pois é, meus parabéns. Então, muito obrigado. E obrigado você também. E isso só mostra, quer dizer que a gente está com conteúdo aí. Você gosta de Hellboy? Eu fiz um vídeo. Se você gosta de coisas mais, vamos dizer assim, fora do mainstream, Camila é o mestre. Tá lá com as recomendações. A gente também tem os nerdinhos camisa redonda, né? Falamos de Reino da Manhã. A gente acabou de falar de coisas do ano 1. Batman no 1. Batman no 1. A gente fez um sobre a série animada do Batman também. Sim. A gente tem mais antigos onde a gente discute Alan Moore, Star Wars. Vai conhecer o Pequeno canal. mestrado de cultura nerd. Exatamente, vai lá. Nós somos do Tocantins, somos nerds aqui da terra, da região. Aprecia nosso material, dá a contribuição de vocês e vamos valorizar o que é nosso. Sim. Vamos dar o apoio aí. Muito obrigado, então. Se cuidem até a próxima. Mas...